Fala galera, bom, Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Vasco. A negociação ocorreu, o Luxemburgo já é especulado no Vasco desde a saída do Jorginho no ano passado, quando chegou o Alberto Valentim, e agora, depois da saída do Alberto Valentim, Luxemburgo confirmado como o novo técnico do Vasco. Bom, se eu conheço a torcida do Vasco e conheço um pouquinho, tanto por ser torcedor quanto por trabalhar, escrever sobre o Vasco há 11 anos, sei que a galera está bem dividida em relação ao nome. Até nem tanto, fiz uma pesquisa no Twitter, desde ontem, já antes de confirmar o Luxemburgo, e desde o início na pesquisa o Luxa estava com 65%, variava ali 63%, 66% de aprovação da torcida do Vasco, que daria 2/3 da preferência, teve mais de 2 mil votos, nem acabou ainda a enquete, mas estava nessa faixa de mais de 60%, ou seja, 2/3 da torcida aprova o Luxa. De qualquer forma, mesmo não sendo tão dividido assim, até esperava algo mais próximo, existem dois lados do Luxemburgo. Quem defende o Luxemburgo defende o currículo do Luxemburgo. O Luxemburgo é o técnico com mais títulos brasileiros na história do campeonato. O Luxemburgo tem 5 títulos brasileiros. Nenhum outro treinador ganhou tanto quanto o Luxemburgo. E pelo lado do pessoal que é contra a chegada do Luxemburgo, pesa o fato de que nos últimos anos o trabalho não foi no nível do que foi nos anos 90, por exemplo, quando ele conquistou 3 dos 5 títulos. Depois ele vence mais 2 vezes. Os 5 títulos do Luxemburgo são 93, 94 com o Palmeiras, Corinthians 98, Cruzeiro 2003, já nos pontos corridos, e Santos 2004. Logo depois ele vai para o Real Madrid, talvez o ápice da carreira. Não, o ápice não, porque ele foi técnico da seleção brasileira. O Luxemburgo foi também campeão da Copa América. Ou seja, é um técnico indiscutivelmente campeão, vitorioso, com um currículo sensacional. Só que o Luxemburgo não vence um brasileiro, por exemplo, há 15 anos. E essa é a crítica de muita gente. Eu vou falar um pouco sobre isso que eu vi, vou detalhar um pouco isso, para a gente não ficar no achismo. O que eu acho do Luxemburgo no Vasco? Na verdade, eu vou trazer alguns dados aqui para a gente discutir. Será que o Luxemburgo realmente está ultrapassado? As ideias do Luxemburgo estão ultrapassadas? Os trabalhos do Luxemburgo, isso é importante, realmente foram ruins? Os últimos trabalhos do Luxemburgo, o que seriam os últimos também, os últimos são os últimos 2, os últimos 5, isso varia bastante, varia inclusive de equipe que ele trabalhou. O Luxemburgo não assume um clube desde 2017, quando saiu do Sport, ou seja, no ano passado o Luxemburgo não comandou nenhuma equipe. O trabalho no Sport não foi bom, essa é uma das críticas do pessoal que é contrário à chegada do Luxemburgo. Mas, de qualquer forma, o trabalho do Luxemburgo, só para já até adiantar aqui, o Luxemburgo saiu do Sport no Campeonato Brasileiro com 38% de aproveitamento. Deixa eu até confirmar, 38,2% de aproveitamento no Sport. O Sport não estava bem. E o Alberto Valentim, no ano passado, com o elenco do Vasco, são elencos parecidos, tanto o Sport quanto o Vasco brigaram contra o rebaixamento, um em 2017 e outro em 2018. Até em 2018, quando o Sport caiu, ficaram perto ali da classificação, o Vasco em 16º. Mas com o Alberto Valentim, o Vasco teve 29,6% de aproveitamento. Ou seja, o trabalho ruim do Luxemburgo, talvez o pior deles foi esse último com o Sport, na verdade ainda foi melhor do que o trabalho do Alberto Valentim. Estou falando em aproveitamento, não em estilo de jogo, ideia de jogo, algo do tipo, mas em aproveitamento ainda foi melhor que o do Alberto Valentim. Então deixa eu voltar um pouquinho aqui ao currículo do Luxemburgo, só para a gente dar uma passada. Acabei me adiantando aqui falando dessa passagem pelo Sport, mas o Luxemburgo é o técnico com mais títulos, falei aqui 5 títulos brasileiros, e é o técnico também com mais jogos na história do Campeonato Brasileiro. São 710 partidas. Assim, em relação aos títulos e aos jogos, a gente pode discutir aqui se os últimos foram grandes trabalhos do Luxemburgo, mas uma coisa é indiscutível: ninguém é campeão brasileiro 5 vezes por acaso. Ninguém se torna técnico da seleção, conquista a Copa América, se torna técnico do Real Madrid à toa. Até sobre o Real Madrid, falar foi um fiasco na Espanha, etc. Muito pelo elenco, pela expectativa que se criou naquele elenco galáctico do Real Madrid, aquele Real Madrid de Ronaldo Fenômeno, Figo, Roberto Carlos, Beckham, Zidane, um timaço do Real Madrid. Depois ele leva o Robinho, Júlio Batista para lá também. Mas se a gente vê as entrevistas depois do pessoal que saiu agora
mais recente, o próprio Roberto Carlos fala, que também fazia parte, que tinha muito... os jogadores não respeitavam muito o Luxemburgo lá. O Luxemburgo a gente sabe que é um cara difícil, tanto que ele foi mandado embora após uma vitória. O Real Madrid vence o Getafe por 1-0, o Beckham é expulso, o Ronaldo tinha feito o gol, ele saca o Ronaldo exatamente para suprir essa saída. Se não me engano, ele bota o Gravensen, não sei se vocês lembram, o Gravensen dinamarquês, volante. Se eu não me engano, entra o Gravensen no lugar do Ronaldo. E a torcida vai, porque a torcida queria, mesmo jogando com a menos, queria que fosse para cima do Getafe, por ser o Getafe e o Real Madrid dos Galácticos. E depois disso ele encontra com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e eles discutem e ele é mandado embora. Então até a saída do Luxemburgo do Real Madrid, que o pessoal critica tanto como um fiasco, primeiro que eu não acho, não tem como você ir para o Real Madrid e ser considerado um fiasco. Só de você estar no Real Madrid já é um sucesso, ele não chegou lá à toa. Isso foi ele sai do Real Madrid na temporada 2005-2006. E muito das críticas que eu recebi, pelo menos no Twitter, do pessoal comentando, era exatamente sobre isso. O Luxemburgo não faz um grande trabalho há 15 anos ou há 10 anos. Eu fui atrás desses números exatamente para a gente ter uma noção o quanto que isso é uma coisa repetida a esmo e quanto que isso tem de verdade. Eu puxei os números dos últimos trabalhos do Luxemburgo. Deixa eu só achar, porque hoje eu vim com colinha que é mais fácil. Na verdade, atrás dos últimos trabalhos do Luxemburgo, nessa década no Campeonato Brasileiro. Em 2011, pelo Flamengo, ele ficou em 4º lugar. Trabalhou o campeonato inteiro. No ano seguinte, ele foi para o Grêmio. Trabalhou também o campeonato inteiro pelo Grêmio. Ficou em 3º lugar. Isso a gente está falando já 5, 6 anos depois da volta dele do Real Madrid, que muita gente pontua como o fracasso da carreira dele é a queda do trabalho do Luxemburgo a partir disso. E na verdade a gente vê que ele teve bons trabalhos depois disso. Flamengo, 4º lugar em 2011, Grêmio, 3º lugar em 2012, ele continua no Grêmio para 2013. Ele é mandado embora no iniciozinho do campeonato, mas com o Grêmio em 7º, ou seja, a gente tem que pensar também, a gente tem a ideia do Luxemburgo campeão na década de 90, e não é esse Luxemburgo que está chegando para o Vasco. A expectativa do Vasco não é ser campeão brasileiro com o Luxemburgo, até porque não depende só dele, precisa de elenco, e o Vasco não tem elenco para disputar título brasileiro hoje. Então pesa muito sobre isso. O Luxemburgo não fez grandes trabalhos. Será que é considerar só campeão, que é um grande trabalho? 4º lugar é um bom trabalho, 3º lugar é um bom trabalho. Ele deixa o Grêmio em 7º, em 2013, e assume o Fluminense. Aí sim faz um mau trabalho. Só que ele já pega o Fluminense em 16º e deixa o Fluminense em 18º. E não consegue tirar o Fluminense da zona de rebaixamento, na verdade entra na zona de rebaixamento com o Fluminense e é mandado embora antes. Esse sim a gente pode questionar, mas só o fato de ele pegar o Fluminense também em 16º já mostra que o Fluminense não vinha bem. Então já é aquele trabalho trabalho de bombeiro, para apagar fogo. O Luxemburgo normalmente costuma funcionar melhor, inclusive até hoje. O trabalho do Vasco está início de campeonato, não é tão bombeiro assim. Ele não tem que sair tanto dessa zona de rebaixamento. Ele já começou em 2013, ele começa pelo Grêmio e vai para o Fluminense, ou seja, ele pega o Fluminense já quase no meio do campeonato. Em 2014, ele pega novamente uma fogueira que é o Flamengo na lanterna do Brasileiro. Isso em 2014, a famosa... Eles usaram um termo, não vou lembrar agora, mas zona de desconforto, alguma coisa assim, agora esqueci. Mas em 2014 ele assume o Flamengo na lanterna do Brasileiro e termina em 10º. Falei, isso aí tem 5 anos. Então não é algo tão antigo. Esse questionamento do Luxemburgo não faz um grande trabalho há 15 anos, é mentira. O Luxemburgo não é campeão brasileiro há 15 anos. Só que também nesse período, quantos treinadores foram campeões? Só 9. O Muricy Ramalho foi 4 vezes e não é mais treinador. Não trabalha mais como treinador, pelo menos no momento, está como comentarista. O Tite está na seleção brasileira. Esses foram os técnicos campeões. Cuca, que está no São Paulo, Filipão agora com o Palmeiras, não tinha sido campeão ainda na época dos pontos corridos. Então você não tem grandes opções, na verdade, no mercado que tenham sido campeões, e nem é comum tanto treinador ser campeão. Não é um demérito nenhum o Luxemburgo ficar 15 anos sem conquistar um brasileiro. O Vasco, por exemplo, não vence nenhum há 19. Inclusive o Luxemburgo tem mais títulos brasileiros que o Vasco, tem 5. Isso é muito relevante, não quer dizer que ele vai fazer um grande trabalho com o Vasco, vai ser campeão brasileiro com o Vasco, não é isso.
mas acho que isso mostra um pouquinho do trabalho do Luxemburgo, que ele é capaz de fazer um trabalho consistente no Vasco. Vai depender do elenco, vai depender, já falaram em chegada de reforços também nesse meio de temporada. Tudo isso influencia. Como vai ser o impacto do Luxemburgo no elenco é algo que a gente pode discutir, mas acho que o currículo do Luxemburgo fica complicado. Só continuando aqui, acabei me perdendo. Em 2015, ele também faz um trabalho considerado ruim no Cruzeiro. Só que ele pega o Cruzeiro em 19º. Ou seja, era o vice-lanterna do Brasileiro. O Cruzeiro também já não vinha bem. E ele entrega em 16º. Não foi um trabalho que se esperava do Luxemburgo, mas ainda assim foi um trabalho que tirou o Cruzeiro ali das últimas colocações. Tirou da zona de rebaixamento, pelo menos, e deixou ele fora. Que ele começa muito bem no Cruzeiro, se a gente analisar, ele faz 6, 7 jogos ali, se não me engano, de invencibilidade, e depois emenda uma sequência ruim de derrotas. Acaba eliminado da Copa do Brasil também, se eu não me engano, e isso acaba pesando para ele ser demitido. Isso em 2015. Em 2017 é o trabalho que eu já comentei do Sport, que ele pega o Sport em 12º e devolve em 15º. E mesmo assim, foi um trabalho ruim, mas já é uma posição mais comum para o Sport. Veja bem a diferença. A gente está falando de passagens por Flamengo, Grêmio, Fluminense e Cruzeiro. Na maioria desses clubes ele teve uma condição melhor, falando em relação ao elenco, de mais peças para trabalhar. E no Sport ele acabou brigando na parte de baixo, onde normalmente o Sport já briga. A expectativa até do Sport era um pouco maior em 2017, que estava disputando Sul-Americana, tinha um elenco ali com Diego Souza, André, tinha uma expectativa um pouco maior. Realmente não foi um bom trabalho do Luxemburgo, mas também não foi, como eu disse, foi um trabalho ainda assim melhor do que o do Valentim em termos de aproveitamento, do que o do Valentim no ano passado pelo Vasco, e mesmo assim o Valentim foi mantido no comando técnico do Vasco. Só para a gente ter uma noção, eu falei dessa passagem do Flamengo, que ele pega em 10º, que ele pega na lanterna e entrega em 10º, ele fica no Flamengo de 2014 para 2015. Foi a última vez que ele disputou comandou por mais 50 jogos um clube. E eu peguei os números também dessa passagem completa do Luxemburgo para a gente dar uma analisada, que é o último trabalho mais longo dele. No Cruzeiro foram 16, 17 partidas, no Sport foi um pouco maior, foram 30 e poucas partidas, mas no Flamengo foram 59 jogos, 34 vitórias, 11 empates e 14 derrotas. 63,8% de aproveitamento. Nessa década, no Vasco, o único treinador que teve um aproveitamento maior foi o Ricardo Gomes em 2011, que ele teve 64,3% de aproveitamento pelo Vasco. 0,5% de diferença do Ricardo Gomes para o Vanderlei Luxemburgo. Então mostra que não tem tanto tempo assim o último trabalho consistente do Luxemburgo. Então estou falando trabalho vitorioso. Você pode falar também, mas o Flamengo tinha um elenco muito bom naquela época. Não era bem assim não. O meio-campo do Flamengo, você vai me levar até a discutir aqui, que eu falei sobre ser ultrapassado ou não. O meio-campo do Flamengo tinha Márcio Araújo, Jonas e Canteiros. O ataque era Gabriel e Alexandro, e tinha o Everton ali jogando como camisa 10. Se não me engano foi a época do Mugni também. O lateral esquerdo era o Anderson Pico, o Pará já estava no Flamengo. Não era um grande time, tanto que o Vasco, o Luxemburgo cai em 2015 para exatamente pouco tempo depois de ser eliminado na semifinal do Carioca pelo Vasco. Quando o Vasco acaba aquele jejum de título carioca, foi exatamente eliminando o Flamengo na semifinal, o Flamengo do Vanderlei Luxemburgo. E ele termina com esse aproveitamento muito bom. Hoje no Vasco, como eu disse, nessa década só o Ricardo Gomes conseguiu um aproveitamento muito bom e o Flamengo não tinha um grande time. Apesar do Vasco também não tinha um grande time em 2015, talvez até por isso a disputa parelha, o Vasco foi campeão carioca, mas isso mostra que o trabalho do Luxemburgo é possível ainda fazer um trabalho consistente. Aí eu falei aqui do meio-campo do Flamengo. A outra crítica que o Luxemburgo recebe é sobre ser um técnico ultrapassado. Bom, é um termo complicado a gente debater porque você não tem como mensurar isso. Se a gente for pensar no que é jogado, a ideia nova de jogo que a gente tem tido, a ideia de Sampaoli, Fernando Diniz, que a gente chama de futebol moderno, espelhado no que os europeus vêm fazendo, realmente o Luxemburgo não tem essa característica de trabalho, ou ao menos não teve, nem no Sport, nem no Cruzeiro, nem no Flamengo. Como jogava o time do Vanderlei Luxemburgo? Ou ao menos os últimos times.
Porque os times da década de 90 e até do início dos anos 2000 eram times completamente ofensivos. Você tem o Palmeiras de 96, fez mais de 100 gols no Paulistão. O Paulistão era mais longo, durava ali 6 meses, mas o Vasco hoje não faz isso por ano, por exemplo. Então mudou bastante. Os últimos trabalhos do Vanderlei Luxemburgo, a grande maioria, tanto no Flamengo quanto no Sport, foram com 3 volantes. O time mais cauteloso, mas 3 volantes conseguiam chegar à frente também. No Sport, por exemplo, jogava Richelli, Anselmo e o Patrick, que está hoje no Internacional. Funciona mais como um meio ali pela esquerda, canhoto. Mas ainda assim é um jogador de força, um jogador que marca muito bem, que tem uma pegada firme no meio campo. E jogava com o Diego Souza como camisa 10, ele revezava um pouco com o André ali nessa entrada e saída da área. Pela esquerda jogava o Osvaldo, de vez em quando jogava o Rogério. Então era um 4-4-2 básico, com 3 volantes, às vezes não seria nem um 4-4-2, talvez na verdade fosse um 4-3-1-2, com esse 1 na criação, encostando também entrando na área junto com o atacante e os laterais trabalhando muito. Na época o Sport tinha o Mena, acabou sendo até um dos principais garçons do brasileiro em 2017, estava dando muita cena porque trabalhava muito, os laterais do Sport trabalhavam bastante, exatamente porque tinham esse apoio dos volantes, esse apoio defensivo dos volantes, e você tinha essa chegada com quase 2 centroavantes na área, que era o André e o Diego Souza, e o Diego Souza participando menos da marcação. Então, se a gente for pensar no Vasco hoje com o Luxemburgo, eu acho que não é errado a gente pensar num time com 3 volantes, não. Eu acho que tem tudo para ser isso, até pela característica do elenco do Vasco. Eu já fiz a análise do elenco aqui, tá no vídeo anterior, vou até deixar aqui em cima aqui para quem quiser assistir. O Vasco tem muito volante e tem boas peças de volante. Não são ótimos, não tem nenhum nível muito assim, mas o elenco do Vasco todo é muito nivelado. Eu falo exatamente isso no vídeo, que é um elenco mediano. Mas a ideia do Vasco jogar, por exemplo, com Lucas Mineiro, Andrei e Marco Júnior, ou Felipe Bastos, Lucas Mineiro e Andrei, enfim. Aí é questão do Luxemburgo, como é que vai ser no treino, quem vai estar melhor. Eu utilizaria o Bruno Gomes, por exemplo, sub-20, que na verdade já teria testado ele no Carioca para ter uma maior tranquilidade para usar hoje no Brasileiro. Mas aí é outra questão. Mas não é difícil a gente pensar hoje no Vasco com esses 3 volantes, não. Acho que a ideia é muito possível do Luxemburgo usar. Exatamente porque o Vasco também não tem grandes peças na frente, são jogadores que oscilam bastante. Pikachu, o Marrone caiu de rendimento, o próprio Maxi. Não sei se pode acontecer do Maxi ser esse 10, como o Diego Souza, que jogava de centroavante, e o Diego Souza jogou em todas, na verdade, começou como volante, mas o Maxi fazia como fazia o Dinamite, por exemplo, ser esse 10 que o Bruno César não tem conseguido fazer, até porque o Maxi é muito mais assistente, tem um pivô muito melhor do que realmente um grande finalizador. Apesar da altura, não é um grande cabeceador, não é um grande artilheiro. Isso durante a carreira, não é só no Vasco, não. É a característica dele, não é um demérito nenhum. É a forma dele jogar. Pode usar o Maxi ali como sendo nesse 4-3-1-2, sendo esse 1, de repente jogando com o Thiago Reis e Rossi, Thiago Reis e Marrone na frente, Marrone e Thiago Reis, enfim, Pikachu. Opções, se for nesse modelo, tem algumas para atuar. E alguns jogadores, inclusive, já trabalharam. O Osvaldo Henriques, que hoje é 6ª opção da zaga do Vasco, era zagueiro daquele Sport do Vanderlei Luxemburgo, inclusive levado pelo Alexandre Faria, que acabou de ser demitido do Vasco. Mas não é difícil a gente pensar num time nessa estrutura hoje em dia. Então, em relação ao ultrapassado, realmente o Luxemburgo não é um cara de novas ideias, a não ser que ele tenha se reformulado nesse 1 ano parado. Então, o que a gente pode esperar é um time talvez mais modesto no estilo de jogo, mas pelo menos com uma consistência tática que dê ao Vasco um ano tranquilo. Eu digo um ano tranquilo, não é brigar por título, não é brigar por Libertadores, mas ficar pelo menos no meio da tabela na maior parte do tempo, fugir dessa pressão que já está tendo no início, exatamente pelos resultados ruins. Se um time consegue pontuar fora de casa, talvez essa consistência defensiva consiga dar isso ao Vasco, conseguir os empates fora de casa, vencer ainda que por placares curtos dentro de casa. Acho que é o Vasco que o Vasco precisa hoje em dia. O Vanderlei Luxemburgo não seria a minha primeira opção, apesar de eu estar fazendo algumas defesas aqui ao Luxemburgo. Eu acho que na verdade o Vasco deveria ter trocado de treinador no fim do ano para pegar, aí sim, você dá uma oportunidade com um treinador mais jovem,
o Barbieri seria aí a opção pessoal. Eu daria uma chance ao Barbieri, na verdade, no início do ano, até porque o Largue estava com o Atlético Mineiro, o Largue também seria um bom nome, mas pegaria um dessa nova geração no início do ano para você trabalhar durante o Carioca e chegar bem no Brasileiro. Agora eu não acho o nome do Luxemburgo ruim para pegar no meio de temporada, um time já pressionado. Acho que pode ser um cara que pode, não necessariamente taticamente, mas mexer com a equipe de alguma maneira. É um cara que é respeitado. Falei lá no Real Madrid, os caras não obedeciam ele. No Brasil é diferente. O Luxemburgo tem um peso muito grande. Como eu disse, é o técnico com mais títulos na história do brasileiro e não é à toa, ninguém é campeão à toa, ninguém chega na seleção brasileira à toa. Eu acho que a questão é a expectativa. Antigamente esperava-se do Luxemburgo sempre brigando no topo. Os times do Luxemburgo, exatamente por ser um cara campeão, vitorioso, teriam que sempre brigar no topo. Não é o caso do Vasco pelo próprio elenco e talvez não seja mais o caso do Luxemburgo exatamente pelas próprias ideias. O que não quer dizer que ele não consiga fazer um bom trabalho pelo Vasco. Agora, se realmente vai ser um bom trabalho, a gente aguardar e ver como é que vai funcionar esse novo Vasco do velho Luxemburgo. Pela primeira, na verdade, não é nem a primeira vez do Vasco. Antes de encerrar o vídeo, o Luxemburgo, um dos primeiros trabalhos do Luxemburgo depois que encerrou a carreira como jogador, foi lateral esquerdo do Flamengo, reserva do Júnior. Um dos primeiros trabalhos dele foi como auxiliar técnico do Antônio Lopes em 82. E o Vasco foi campeão carioca naquele ano. Ele chegou, então já trabalhou no Vasco, apesar dele ser um cara reconhecidamente flamenguista, trabalhou muitos anos no Flamengo, foi jogador, foi treinador, mas ele também teve uma passagem já pelo Vasco com o Antônio Lopes, que também já foi especulado como novo diretor do Vasco. Então vamos ver, de repente ainda rola essa dobradinha no Vasco nos próximos dias. Não sei se quando eu gravei esse vídeo já saiu notícia nova, mas a princípio é Luxemburgo no Vasco e minha visão sobre ele é essa. Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho sim no Vasco. É uma incógnita como qualquer outro treinador. A verdade é essa, dentro do mercado. Bom, é isso, galera. Até o próximo vídeo. Eu esqueci de falar no início, mas não vou deixar de falar no fim. Se inscreve no canal, deixe seu like, isso ajuda bastante o trabalho aqui. Valeu, galera. Saudações, até a próxima.